vamos falar sobre o modo de oscilação de uma partícula de spin meio. É claro que é bom especificar, né, porque fermiônico é um pouco genérico, para quem sabe, se alguém lembrar de que pode ser spin semi-inteiro, de um modo geral, mas aqui eu quero falar de, sei lá, elétrons mesmo, tudo bem? Partículas com spin meio. Então, relembrando as propriedades hamiltoniana do meu sistema, e o meu sistema vai ser dado por uma partícula de spin meio que interage com o campo magnético. É claro que eu tenho que interagir ela com o campo magnético para eu poder definir uma direção preferencial do meu sistema, que eu vou chamar de Z. É claro, como sempre se faz. E essa é a expressão do operador hamiltoniano. S chapéu, por favor, não confunda com a entropia. Aqui eu tenho S chapéu e Z. Eu nunca vou escrever entropia com chapéu. Então, portanto, nesse caso aqui, não confunda com entropia. É o operador spin do sistema. E eu vou escrever ele explicitamente, qual é a expressão dele. Os autovalores do operador hamiltoniano estão associados a... Perdão, estão associados não, são os níveis de energia, né, claro. E neste caso aqui, somente 2 casos são possíveis, que eu chamei de E mais e E menos. Isso porque, no caso fermiônico, devido ao princípio de exclusão de Pauli, somente 2 partículas podem ocupar o mesmo ponto. E essas 2 partículas, elas têm que diferenciar do spin. Uma com spin mais, outra com spin menos, up e down, como queira. Tudo bem? Então, no caso fermiônico, eu não posso ter N partículas. Bom, é claro, no caso N é igual a 2, uma com spin para cima, outra com spin para baixo, né, de acordo com a definição da direção preferencial. Bom, então a gente já sabe, né, que eu vou definir o E mais como H cortado sobre 2 ômega, o E menos como menos H cortado sobre 2 ômega. Os autovalores associados aos estados mais e menos... Ah, tá. Aqui os estados, só tenho 2, né, possíveis. Uma com a partícula mais e outra com a partícula menos. E eles dizem respeito ao autovalor, ao valor esperado da hamiltoniana. Tudo bem? É claro, como no caso bosônico, no caso fermiônico, também os estados mais e menos, que são autoestados do operador hamiltoniano, eles satisfazem as condições de ortonormalidade. Ou seja, eles são normais, normalizados, e eles são ortogonais entre si. Além disso, a gente pode, de maneira semelhante ao caso bosônico, a gente pode definir também os projetores, mais e menos. E aqui, nesse caso fermiônico, a condição de completeza é muito mais simples. É a soma do projetor no estado mais com o projetor no estado menos. Isso aqui me dá identidade. E agora, reparem, isso aqui é extremamente importante e eu vou deixar no quadradinho aqui, porque essa expressão da condição de completeza, ela caracteriza o sistema fermiônico, no sentido de que aqui eu tenho o anticomutador entre esses 2 operadores. Tudo bem? Eu vou depois detalhar melhor esse anticomutador. Mas bem, reparem, notem que se eu construir, por exemplo, um operador mais menos aplicado em mais, no estado menos, eu obtenho o operador, o estado mais. E, ao contrário, se eu construo um operador que é menos mais, quando eu aplico ele no estado mais, eu obtenho o menos. Ou seja, eu estou dizendo o seguinte, que eu posso construir operadores que aplicado em menos fornece mais, e um outro operador que aplicado em mais fornece o menos. Eles seriam equivalentes ao operador de criação e aniquilação, mas aqui, digamos, é o operador que inverte o spin do elétron, por assim dizer. Então, aí eu vou definir
o operador mais menos como C-Dagger, e o C-Dagger aplicado em menos vai me fornecer um mais, e eu vou definir o operador menos mais como o operador C, que aplicado em mais vai fornecer um menos. Só um detalhe que eu não comentei com relação ao sistema bosônico e ao fermiônico. Nesses casos em particulares, só por uma questão de notação semelhante ao que a gente vê em mecânica quântica, esses operadores eu não estou colocando um chapeuzinho em cima. Tudo bem? Então não confundam, eles são operadores da mecânica quântica, eu estou só utilizando a notação que é usual na mecânica quântica. Então, além disso, dessas definições, repara o seguinte, que C-Dagger C fornece exatamente o operador de projeção no estado mais, e C-Dagger vai fornecer exatamente o operador de projeção no estado menos, que são esses dois operadores. Aí a gente volta aqui nessa relação de anticomutação que eu comentei, e eu posso escrever em termos de C-Dagger C. Que vai ser dada por essa expressão aqui, a anticomutação entre C-Dagger e C. Ou seja, a anticomutação ela é C-Dagger vezes C mais C-Dagger, que é igual a 1 devido à relação, à condição de completeza. Pois bem, então, de forma análoga à construção do oscilador harmônico bosônico, no oscilador harmônico fermiônico eu tenho o operador hamiltoniano, que aqui somente vai diferenciar pelo sinal menos. Reparem que no caso bosônico eu tinha mais, aqui eu tenho menos, e é dado por H cortado, ômega, que é a quantidade fundamental de energia, C-Dagger C, aonde a gente identifica o operador de ocupância, e menos meio operador identidade. Alguma dúvida? Se não tiver dúvida, eu vou seguir, tudo bem? Pois bem, então aí como a gente tem o operador hamiltoniano e o operador N, número, eu consigo construir a função de partição. E nesse caso aqui... Eu tenho uma pergunta. Sim. Desculpa, devia ter falado antes, mas por que você não precisa incluir o termo cinético para os férmions? Você está considerando só uma interação com o campo magnético, né? Sim. Bom, então, a pergunta seria... Não, é isso que eu já falei. Por que não tem o termo cinético? Só porque aqui eu estou considerando o seguinte sistema, como se eu tivesse uma única partícula, um único elétron parado, e eu vou analisar, eu vou descrever esse elétron parado entre aspas. Eu vou descrever esse elétron de acordo com o modelo de oscilador harmônico fermiônico. É basicamente isso. Eu não estou considerando a dinâmica de um elétron dentro de um campo magnético. Entende a diferença? No caso bosônico, isso é o mesmo. Se você lembrar de oscilador harmônico quântico, sem do que a gente tratou, sem a interpretação que a gente tratou aqui hoje, lembrando que a gente vê mesmo em mecânica quântica, você não considera uma partícula viajando. Você considera simplesmente a partícula e você considera todos os possíveis modos de oscilação dessa partícula, os modos de vibração dessa partícula. Então, você não considera a dinâmica de uma partícula bosônica. Então, de um modo semelhante, eu estou fazendo aqui com o elétron. Tudo bem? Tá bom, obrigado. Eu não sei se satisfez, mas é só porque eu escolhi o sistema dessa maneira. O meu elétron, eu não estou analisando a dinâmica do meu elétron no campo magnético. É claro que você pode deixar essa coisa muito mais requintada, construir uma hamiltoniana em que leve em consideração a dinâmica do elétron. Aí você não vai obter essa hamiltoniana aqui. Tá bem? Eu quero obter essa hamiltoniana por uma questão de semelhança com o caso bosônico. Bom, então, a função de partição, a gente sabe, ela vai ser dada pelo traço da distribuição de Boltzmann
do caso do ensemble gran canônico, porque eu tenho aqui a construção do operador número. E como eu só tenho dois possíveis estados, então eu vou somar nas duas possíveis configurações. O traço, então, vai ser a configuração com spin com n chapéu igual a 1 e com n chapéu com operador fornecendo 0. Esse daqui é a contribuição 0 e esse aqui é a contribuição 1. Reparem que pela definição do operador número, eu só tenho duas possibilidades, 0 e 1. Tudo bem? Ao invés de mais meio menos meio, eu só tenho duas possibilidades, 0 e 1. O caso 0, a gente vai continuar chamando de solução de vácuo. Embora não seja exatamente o vácuo, mas a gente vai continuar denominando de vácuo porque o operador número é 0. E o caso 1, a gente vai dar uma outra nomenclatura que eu vou dizer em outras aulas. Pois bem, então a gente consegue escrever a função de partição de uma forma muito mais simples do que do caso bosônico, dessa maneira. Esse daqui é o peso estatístico ou a distribuição de Fermi-Dirac. E de forma análoga, a gente consegue construir a ocupância média fermiônica, em que a gente tem aqui o fator de Fermi-Dirac ou distribuição de Fermi-Dirac. E aí eu vou deixar como exercício como calcular entropia, energia e pressão. Bom, a pressão nesses dois casos, acho que eu não comentei no caso bosônico, mas a pressão é nula, porque, como eu disse, nós não estamos tratando um gás, então ele não tem volume, tudo bem? A gente não define, então nesse caso a pressão é nula, porque não estamos definindo o volume de um gás. Como eu disse, são várias partículas ocupando o mesmo ponto. Bom, aí eu termino aqui. E alguma dúvida com relação ao caso fermiônico? A dúvida do caso que alguém perguntou se eu não estou considerando a dinâmica, ela é bem interessante porque ela deixa explícita, né, de que eu estou pegando um sistema particular. Se eu posso incrementar o meu sistema da maneira como eu quiser. Eu posso, por exemplo, colocar o meu elétron correndo no meio do campo magnético. Eu posso considerar a dinâmica dele. Eu posso considerar um campo magnético variável. Eu posso fazer várias considerações, mas aí, é claro, eu não obteria aquele operador hamiltoniano. E aí eu não faria essa análise. Inclusive, poderia servir como exercício. No entanto, a gente veria que fica bem mais complicado a construção da função de partição. Mais alguma pergunta, gente? Professor, Sim. eu tenho uma dúvida. Sim, por favor. Na verdade, nem sei se ela faz sentido a pergunta que veio na minha cabeça aqui agora. Quando a gente está tratando, que a gente falou lá no começo, se eu tenho um operador que comuta com a hamiltoniana, então eu consigo ter um conjunto de autoestados em comum entre os dois, certo? Você consegue medir simultaneamente esses dois operadores. Existe um detalhezinho nessa afirmação. Porque quando você tem degenerescências, aí... Mas tudo bem. A minha pergunta o que eu posso falar sobre o caso, vamos supor que eu tenho um caso que um operador anticomuta com o hamiltoniano. Eu posso falar o que sobre isso, a respeito de um conjunto de autoestados entre eles? Ou nem existe esse caso e tal? Se eles anticomutam. É uma ótima pergunta, e simplesmente porque a resposta, em princípio, eu posso dizer que não sei. Como a gente estava discutindo anteriormente, o caso do comutador, ele aparece da equação de movimento quando você tem um operador não é transição temporal, você tem um operador de evolução temporal. De evolução temporal. Então, ele vem da equação de movimento. Uhum. Então, eu nunca vi, eu não me lembro de ter visto, e aí eu peço a alguém que saiba, se alguém quiser contribuir,
se em algum caso em particular apareceria o anticomutador e o que isso representaria. Eu estava achando que não tem como, mas assim, eu estava pensando mais em termos de teoria quântica de campos mesmo, mas porque Que por enquanto vale aqui para o nosso contexto. porque lá as anticomutações aparecem nas matrizes gama, né? Aquilo não é um negócio que você mede. O que você mede são as correntes, e as correntes acabam sendo bosônicas, no fundo. Você constrói em termos de coisas fermiônicas, mas elas se comportam bosonicamente. Então, eu tô achando que acho que não dá para você. Não é algo que você constrói, é algo que você está medindo simultaneamente como newtoniano. Acho que não tem como, mas eu não sei também. Eu acabei só vendo pergunta, acabou vindo na cabeça, mas eu também não faço ideia. O que A a gente relação... vê de anticomutadores, no final, não tem a ver com estados e tudo mais, e mais com outras propriedades que o sistema vai ter, tipo simetrias ou algumas características próprias daquele modelo. Uhum. Isso, perfeito. Mas, sinceramente, eu ainda acho que essas respostas, elas simplesmente dizem o seguinte: a evolução temporal e a conservação da quantidade, de uma quantidade física, que, de acordo com o teorema de Nader, está associado com a independência do tempo, com uma invariância temporal, de translação temporal, isso sempre vai estar associado com o comutador. Agora, se você consegue construir alguma relação com o anticomutador, que isso tem algum significado físico de conservação, eu nunca vi e acho que não. Agora, as anticomutações, como o colega que contribuiu, colocou muito bem, elas aparecem em alguns sistemas físicos, em geral, nos sistemas fermiônicos, que aí você tem as matrizes gama, a matriz de Dirac, tem as matrizes de Pauli, e você tem também os próprios estados fermiônicos, que eles obedecem relações, os operadores C e C' obedecem relação de anticomutação, elas aparecem mais como característica do sistema, e não como uma condição de conservação de alguma quantidade. Porque, por isso, nesse sentido. Sim. Não, tudo bem. Eu acho que não tem mesmo. Eu acho que é isso. Pessoal, infelizmente hoje eu vou precisar interromper de forma brusca a aula. Havendo mais perguntas, por favor, me mande por e-mail, porque, como eu disse, 13h eu tenho uma reunião que eu não posso faltar, e faltam 10 minutos para isso. Então, eu vou pedir desculpas por ter que interromper assim de forma brusca. Tá bem? Inclusive, ficou faltando o último ponto que eu queria falar hoje. Eu vou ficar devendo um pontinho, e que é curto também, mas não dá para falar em 10 minutos. E nem para tirar alguma possível dúvida. Então, por favor, tendo dúvidas, me mandem por e-mail, tudo bem? Algumas pessoas têm meu e-mail pessoal, algumas pessoas só têm o e-mail do TQCBR. Não importa o e-mail que vocês mandarem, eu vou receber e respondo vocês. Tá bom? O PDF eu vou mandar. Eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência hoje, porque eu tenho essa reunião, então só mais tarde que eu vou parar para fazer isso. Tá bem? E o link do vídeo também eu distribuo depois. Tá ok? Ok, muito obrigado pela aula, professor. Eu é que agradeço a presença de vocês. Dito isso, eu vou finalizar a gravação, tá bom? Um abraço.